mais uma live para a gente poder conversar sobre um assunto bem importante hoje, que é sobre essas brincadeiras que tem viralizado na rede. A brincadeira da roleta, a brincadeira da rasteira, e são brincadeiras que têm trazido danos tanto física quanto emocionalmente para os nossos jovens. E eu convidei hoje Gustavo Vasconcelos, ele é psicólogo clínico escolar, para estar conversando com a gente hoje sobre esse assunto. Obrigada, Gustavo, por ter atendido aí o nosso convite. E quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, né, todas essas brincadeiras acontecendo, a gente fica no mínimo alarmado, né, e preocupado com os nossos filhos. Então é um tema que vale a pena a gente conversar e discutir e pensar em como é que a gente pode prevenir, o porquê que isso tem acontecido, né, como é que a gente pode tratar com os nossos filhos, tanto na escola quanto também em casa. Com toda certeza, né, porque esse assunto vem chegando diariamente, né, nas escolas, vem chegando no consultório, sou psicólogo clínico escolar, então eu venho lidando com isso diariamente e tem sido um grande desafio, né, esse assunto. Isso, com certeza. E aí a gente estava conversando aqui mais cedo sobre onde isso começou, né, Gustavo? Assim, os vídeos começaram a surgir, esse último episódio, né, na Venezuela, né, e acabaram sendo disseminados para cá. Mas a gente estava pensando o porquê que esses jovens, por que os nossos adolescentes, eles têm tanta atração por esse tipo de brincadeira? E por que eles se sentem tão motivados a fazer e a brincar desse tipo de brincadeira, mesmo sabendo que estão colocando em risco a própria vida e a vida do amigo? Eu elencaria alguns pontos, Andressa. Por exemplo, o exemplo dos vídeos. Quando a gente começa a disseminar esses vídeos começam a ser assistidos por esses adolescentes, que não devem ser assistidos, tá? Mas se eles começam a ser assistidos, começam a seguir como exemplo dessa brincadeira. E isso acaba acarretando problemáticas futuras que vão lidar diretamente com esse relacionamento entre os adolescentes, na sala de aula, no prédio que eles moram, onde quer que eles estejam. E às vezes a necessidade de serem incluídos nesse grupo, né? Sim. Às vezes é uma modinha, né? Algo que está aí disseminando, o pessoal acha interessante, acha engraçado e às vezes vem aí para reproduzir, e aí às vezes você nem concorda muito, mas para você ser incluído naquele grupo, você acaba se envolvendo naquela brincadeira. Então vem um sujeito que acaba passando por situações, por comportamentos, até de amigos que acabam causando bullying, que a gente chama, para com eles. Ou você participa ou você não está dentro do grupo, ou você participa ou você não brinca com a gente, não brinca ou faz qualquer coisa. Ou ir do outro lado, o outro que se interessa por ver aquela cena acontecendo no vídeo, entende? Fazendo com que aquele vídeo tão assistido se torne realidade. Talvez até estava pensando agora, né, na questão dos likes, porque muitas vezes eles fazem isso e se foi gravado, muitas vezes se posta, né, se manda para alguns grupos, e essa tentativa de chamar a atenção, né, de serem curtidos, né, de as pessoas acharem que eles são legais porque eles estão fazendo aquele tipo de coisa que é modinha, né, e aí faz parte desse processo. E aí quando você vê essa necessidade dos nossos adolescentes hoje, nossos jovens chamarem a atenção, né, de quererem serem aceitos dentro desse grupo, isso talvez não teria a ver com identidade. Eu acredito que sim, eu acredito que faz muito sentido. Identidade é algo que cada um tem a sua. Se formos ver nossa marca do RG, cada um tem a sua e não há diferença entre essas marcas. Cada um tem a sua e isso nos faz sermos diferentes entre uns aos outros, nos nossos relacionamentos. E buscar essa identidade, a identidade do adolescente, da criança, do sujeito, é formada a partir do que eu chamaria de epigenética, né? Que é a junção do que ele vivencia no ambiente e também dos traços genéticos, entendeu? Pai, mãe, herança familiar, árvore genealógica, mais o ambiente que ele está inserido. Então, é o ambiente da escola, é o ambiente da internet, é o ambiente do prédio, é o ambiente da casa, é o ambiente onde ele estiver inserido, entendeu? Então, se isso é disseminado, por exemplo, esses vídeos viralizaram aí recentemente, faz com que os adolescentes, na verdade, influenciem os adolescentes a isso ser inserido no que a gente chama de identidade deles. E é bem complicado. Isso, e às vezes eu estava
gente estava comentando, eu acho que eu já falei desse filme umas 300 milhões de vezes aqui, mas eu amei aquele filme que passou recentemente no cinema, né, Mais que Vencedores, e eu estava pensando sobre essas situações, né, que tem acontecido, essas brincadeiras, e como falta realmente identidade nos jovens, né. Gustavo falou de uma forma aí mais na área psicológica. E aí eu queria trazer também uma cosmovisão cristã, né? A gente enquanto pessoas, nós temos uma identidade em Cristo, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós fomos feitos para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, faz total e completa diferença na nossa vida, porque se nossos filhos eles entendem que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e eles são chamados a glorificar a Deus em todas as coisas, isso envolve, né, seguir e cumprir os seus mandamentos. E lá nos mandamentos que foram dados ao povo de Israel, né, lá em Êxodo 20, ele tem, né, como um dos principais mandamentos, né, que é reforçado lá no Novo Testamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? E esse mandamento ele é algo que muda totalmente a forma como nos relacionamos um com o outro. Porque a partir do momento que ele diz, ama o teu próximo como amas a ti mesmo, ele já parte do pressuposto que eu me amo, né? Então, deve haver o amor por si mesmo, a ponto de eu não depender de outros para definir a minha identidade. E é o que a gente possivelmente vai chamar de autoestima, como a gente olha para si mesmo, como um adolescente olha para si mesmo. E isso vai dizer tudo, quase tudo na verdade, sobre como esse adolescente vai trilhar seu caminho. Essa influência dos colegas, é a influência no quesito da cosmovisão, é a influência no sentido geral de todas as coisas que ele convive. Isso vai formar essa identidade desse sujeito. E a partir dessa disseminação de coisas boas, de coisas que eu diria não necessariamente boas, mas saudáveis, que façam bem aos nossos filhos, acredito que o caminho vai se seguir de forma mais tranquila. Aí, além de identidade, outra coisa que eu fico pensando que eu acho que interfere muito nessa posição deles em relação a essas brincadeiras é o conceito de certo e errado. Às vezes eu acho que falta esse entendimento do que é certo e do que é errado. Eu posso brincar até aqui, mas até aqui eu vou colocar o meu amigo em risco e aqui, a partir daqui está errado. E por mais que esse entendimento de certo e errado exista, a adrenalina, o desejo de repetir aquela cena se torna tão... é como se fosse uma droga. Você fazer uso de uma droga que não é saudável, que é ilícito, não faz bem, aí acaba se repetindo aquela cena, fazendo aquela ação, que mesmo tendo essa visão de... tendo a visão mesmo de que alguém errado, diga, né, tipo, que isso é errado. Perfeito. E é necessário se dizer que também falta o discernimento do certo e errado em alguns aspectos, em alguns casos, ou melhor, quase na maioria deles, né? Então, assim, quando falta essa visão de certo e errado, cabe à família, cabe à escola, cabe às pessoas que estão próximas a essas crianças informarem isso. Não é saudável dar rasteira no colega, dar rasteira no colega porque vai causar vários danos, desde traumas crânioencefálicos até emocionais até questões físicas e questões emocionais, como você falou. Isso. Então, assim, Tava pensando que, assim, esse conceito de certo e errado não pode ser deixado para a gente fazer apenas quando eles já estão adolescentes, né? Às vezes eles são pequenininhos e a gente vai levando, e a gente vai cuidando, e a gente vai super protegendo. E aí, às vezes, quando eles vão chegando aí na fase da adolescência, aí as brincadeiras começam a ficar mais pesadas, as consequências começam a ficar mais graves, aí a gente vai colocar a mão na cabeça, e aí a gente vai tentar ensinar e entender discernir o que é certo e errado. E aí o trabalho ele se torna muito mais difícil. Por isso que é importante que as famílias eles tenham esse entendimento, né, Gustavo, de que esse ensino sobre certo e errado, sobre uma cosmovisão, ela precisa ser inserida para a criança desde cedo. Desde pequenininho eles precisam entender o que eles fazem de certo e o que é errado. E outra é a questão da consequência. Né? A gente tem ouvido muitos psicólogos, né, no ambiente escolar, muitas vezes traz para a escola de pais e pessoas que escreveram muitos livros, né, que falam muito sobre essa nossa geração, o quanto a gente trabalha
o quanto nós temos tido cada vez menos tempo dentro de casa e o quanto às vezes nos sentimos culpados por isso, né? E como às vezes a gente quer compensar quando a gente está com os nossos filhos, compensar aquele tempo que a gente esteve fora com tempo de qualidade, Sim. não dizendo não. Então acaba que o amor hoje em dia virou muito um amor permissivo, um amor do sim, um amor que protege, né? E que talvez às vezes proteja demais. E acaba não colocando nossos filhos na posição do que a gente chama de castração, né? De limite, de eles entenderem que há barreiras na vida, existem coisas que não vão dar certo, existem coisas que eles vão esbarrar em algum momento. E por mais que eles sejam lindos, fofos, alegres, felizes, nossos filhos, a gente precisa entender e mostrar a eles o que não deve ser feito, entendeu? Como pai, como escola. Isso. De mostrar que existem consequências, né? Perfeito. É a relação, como você falou, né, de causa e consequência. Isso, Então, tipo assim, a gente às vezes parar e pensar em como é que a gente tem lidado com isso. Às vezes o nosso filho se mete numa briga na escola, né? Será que eu estou somente preocupado se ele se machucou ou não na briga? Ou se eu estou preocupado com o coração dele, entender o porquê que ele se envolveu naquela briga, né? E tentar tratar o coração dele, porque não é esse o tipo de relacionamento que a gente quer que os nossos filhos estejam metidos. Ou de repente, se ele me desrespeitou a professora, será que eu estou mais preocupada em como a professora reagiu, se falou direitinho com ele? Ou eu estou preocupada em tratar o coração do meu filho para que ele aprenda sobre respeito e respeite, né, as outras pessoas? Que é também colocar os nossos filhos na posição tanto de vítima quanto de, entre aspas, do causador daquela brincadeira, entendeu? Que aí talvez devamos nos preocupar com toda certeza de que eles podem ser vítimas disso. Qualquer criança, qualquer adolescente pode passar por essa situação. Mas também ser o causador dessas brincadeiras. Então, assim, não é colocar os nossos filhos numa bolha, não é colocar eles numa... não vai acontecer ou eles não vão causar, eles só vão sofrer. Não necessariamente. Entendeu? Eles precisam entender que há responsabilidade em suas atitudes, relação causa e consequência, tudo a ver com isso. Por isso que é importante que a gente se organize. Às vezes a gente está tão envolvido com o trabalho, né? Isso acontece com todos, acontece comigo também. A gente está tão envolvido com o trabalho que às vezes a gente esquece quais são as nossas verdadeiras prioridades, né? Que é a nossa família. Então é extremamente importante que a família ela tenha um tempo em casa todos os dias para conversar. Antigamente se fazia muito isso na mesa de jantar, né? Eu lembro que na mesa de jantar a gente se reunia em casa, jantava junto e cada um falava um pouco sobre o seu dia, e ali era o momento de a gente poder discutir alguns assuntos e discutir alguns procedimentos, né? De como eu fiz e como eu devia ter feito. E essa é uma coisa interessante você falar sobre isso, porque é uma coisa que quando pessoas chegam no meu consultório, eu atendo crianças e adolescentes, uma coisa que eu sempre pergunto, vocês almoçam juntos? Não, às vezes não, Gustavo, trabalha, mas no final de semana vocês almoçam juntos? Então vamos tentar ver isso. Vocês jantam juntos? Isso é uma coisa, a mesa do jantar, a mesa da família, é um ambiente para se conversar esses assuntos, para partilhar da comida, ajudar um ao outro, se alimentar, que é uma coisa muito importante. Então, assim, esse espaço precisa acontecer. E o que a gente percebe é que muito dessa modernidade, enquanto nós trabalhamos num determinado local, mas também trabalhamos em casa, ficamos inteiramente no celular, o dia inteiro, respondendo, trabalhando. Eu, há poucos minutos, estava trabalhando no smartphone. Andressa, eu acredito que sim também. Então, assim, é um processo que a gente acaba vivendo, isso é transferido para os nossos filhos. Enquanto nós estamos trabalhando, eles ficam lá jogando, ficam vendo vídeos sem a nossa tutela, nosso olhar, nossa supervisão. Atenta, né? Talvez seja mais interessante falar. E ter essa supervisão sobre os nossos filhos se chama um ato de prevenção. Então, enquanto a escola precisa trabalhar a prevenção em sala de aula, em campanhas, numa live como essa, na orientação dos pais, no acompanhamento dos estudantes, os pais também precisam agir de maneira preventiva, no sentido de conversar com seus filhos, saber se está acontecendo alguma coisa. Se não tem essa abertura com esse filho, com essa filha, vir até a escola, conversar com a psicóloga, com o psicólogo, com a coordenadora, com a professora, quem quer que seja, mas para sondar e entender no que seu filho está metido, no sentido não de culpa, não no sentido ruim, mas o que é que ele está fazendo? Está estudando o quê? Está brincando de quê? Está assistindo o quê? Está assistindo o quê?
A gente tem hoje muitos youtubers e a gente tem visto isso, o quanto eles têm sido, muitos deles têm sido danosas influências na vida dos nossos jovens e adolescentes. E às vezes a gente não se liga, às vezes são jovens iguais a eles, que estão ali falando e a gente tira por menos porque, são jovens iguais a eles. Mas são jovens que têm trazido influências muito negativas para eles, né? Pessoas da mesma idade que têm trazido uma influência nesse sentido. E esses brincadeiras que a gente tem visto têm sido desafios que têm sido feitos de jovens para jovens. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. E programas na televisão, né? A gente estava falando agora há pouco de um programa que foi lançado na Netflix em 2017 e que vinha de forma muito pesada, né? Trazendo essa perspectiva de bullying, de brincadeiras maldosas entre jovens, entre eles, dentro da escola. E de uma certa forma, existem aqueles programas que vêm para alertar e para tratar o assunto, mas existem programas também, né, Gustavo, que vêm levantar esse assunto, né? Eu costumo dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso a gente leva para tudo na vida. Seja a série do Netflix, que foi de um livro que foi escrito e lançado em 2007, que foram os 13 porquês, né? Série que todo mundo assistiu, viralizou 3 anos atrás, quando se tornou série, que era um livro de 2007, 2017, a série foi lançada, então todo mundo assistiu, cenas fortíssimas, e aí você pode até perguntar, Gustavo, mas o que é que isso tem a ver com as brincadeiras que estão acontecendo, que aconteceram na Venezuela, no Brasil, em Mossoró, em Natal? O que é que tem a ver? Eu acredito que tem tudo a ver. Ano a ano, coisas estão sendo lançadas com o intuito de prejudicar as crianças, o ambiente em que eles vivem. Então, a reprodução de maldade, né? Perfeito. 3 anos atrás a série disseminou várias questões, vários problemas, várias problemáticas. Um ano depois, o que a gente chama de baleia azul, o desafio da baleia azul. Um outro ano depois, a boneca Momo. Esse ano, roleta russa, como é que chama? Brincadeira da roleta. Meio confuso. Então, assim, e a gente vê que só são brincadeiras que disseminam questões ruins, o mal. E nós, como profissionais, precisamos estar muito atentos nessa escuta do consultório e, principalmente, vocês, pais, na escuta de casa, como a Andressa falou. Esses programas, os youtubers, tanto famosos, tão famosos, acabam, em alguns aspectos, e não estou generalizando, não são todos, mas alguns, disseminando conteúdos que não são propriamente para aquela idade. E assim, a classificação etária de um filme, no cinema, na TV, a gente às vezes acaba esquecendo que na TV existe uma classificação etária. Passa lá antes do filme, do programa, sei lá o que você for assistir. Mas essa classificação etária deve ser entendida para o que seu filho assiste. O vídeo do YouTube é respeitado, não está ali à toa. Isso. 14 anos, então, quem tem que assistir são adolescentes a partir de 14 anos, adultos, etc. E ainda assim, nesses casos, né, de 14, 16 anos, vale a pena você assistir junto com o seu filho, né? Com certeza. Porque sempre tem conteúdos que são 14 anos, já sabe que tem um conteúdo pesado, né? Então, de a gente estar junto, de a gente poder estar mediando aquele conhecimento que ele está recebendo, né? E a gente sabe que o coração, ele enche daquilo que a gente coloca para dentro. Eu estava até compartilhando com o Gustavo mais cedo que um dos meus filhos estava jogando muito aquele jogo Fortnite, né? E eu comecei a perceber que ele estava transbordando daquilo, né? Se você pedir para ele fazer um desenho, ele fazia um desenho de arma. Se eu pedir para ele fazer uma redação, que esse foi assim o top, pedi para ele fazer uma redação e ele fez uma redação sobre uma pessoa que matou não sei quem, que se vingou e veio matar não sei quem. Então assim, foi um momento de olhar e parar e dizer assim, meu filho, você não vai mais assistir isso. E eu achei tão interessante, porque tem muito a ver com essa questão das brincadeiras, né? Porque ele chorou na hora e disse assim, mas mãe, como é que eu vou me relacionar com os meus amigos? Porque eles só falam sobre isso. E essa necessidade que eles têm de serem aceitos no grupo, de estarem incluídos nesse meio, né? Do que os outros estão fazendo. Mas a saúde deles é mais importante e é prioridade, né? Naquele momento eu fiz, filho, olha, você vai ser desafiado agora a procurar outros assuntos para conversar com seus amigos, né? Mas esse assunto você não vai mais conversar, porque esse aqui você não vai mais vivenciar. E a gente realmente ser firme com eles e travar aquilo que a gente tem que não faz bem, que não é bom, independente do quanto eles queiram e o quanto eles achem que precisam para se envolverem, né? Para se enturmarem em algum grupo. E esses jogos, eles acabam passando por uma evolução.
o Fortnite é uma evolução, querendo ou não, do CS, do antigo CS, de anos atrás, que ainda existe hoje, mas que o que a febre hoje, verdadeiramente, é o Fortnite, é o Free Fire. São jogos que são violentos, que têm uma coisa por trás e quando mal utilizados ou utilizados em excesso, causam questões muito sérias, ou podem causar questões muito sérias. A gente aqui também não está aí como profissional, não estou fazendo apologia a não fazer isso ou não fazer aquilo. A gente precisa analisar o caso a caso, não é isso, Andressa? A gente precisa entender qual a situação em que aquele sujeito está, sem citar nomes necessariamente. E a questão do excesso, né? Perfeito. Porque eu acho que a questão é essa, né? No meu caso, eu decidi travar, e foi uma opção minha em relação à minha família e meu filho. Isso. Mas a gente precisa avaliar a questão dos excessos de estar o tempo todo e você precisa ver e avaliar aquilo que seu filho está assistindo, porque aquilo que ele coloca para dentro é aquilo com que ele está se enchendo. Eu queria só finalizar, a gente já tá aí se estendendo um bocadinho, eu queria só finalizar com uma coisa, né? A gente, entendendo quanto cristã, né? Entendendo o valor de uma cosmovisão cristã inserida na nossa casa, na nossa família, na cabeça dos nossos filhos desde cedo. Uma coisa que eu acredito que tenha estado em desuso, mas que é de extremo valor na nossa casa, é o culto doméstico. Eu fui criada nesse ambiente de culto doméstico, meus pais sempre faziam com a gente, e eu tenho reproduzido isso na minha casa, junto com meu marido. E é um ambiente perfeito de conversa. A gente recentemente, e eu super recomendo, a gente fez um estudo sobre o livro de Provérbios. Que livro fantástico, porque ele trata absolutamente sobre todos os assuntos, né? Sim. E ele fala sobre amizade, ele fala sobre essa questão de você lidar com a pessoa que não está sendo sábia nas suas decisões, fala sobre dinheiro, fala sobre vários aspectos da vida e que você vai ter a oportunidade ali, a partir do momento que você vai estar lendo com seu filho, de poder abordar esses assuntos com ele, você trazer esses assuntos e se permitir trazer o conteúdo. Às vezes a gente fica muito esperando que eles tragam pra gente poder abordar. Com certeza. Né? E quando você tem a oportunidade de ler um livro como esse, no caso, recomendo que você leia a Bíblia toda, mas o livro de Provérbios ele é muito rico porque ele trata sobre várias áreas da sua vida e nos dá a oportunidade de trazer o conteúdo para os nossos filhos. Você sugeriu o livro de Provérbios, eu acho muito essencial, e o culto doméstico acaba sendo um espaço de colocar para fora as angústias dos seus filhos e criar um laço ali. Acredito que é uma oportunidade ímpar. E Andressa sugeriu o livro de Provérbios, eu vou sugerir um livro do autor Gary Chapman, você deve conhecer, sim, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Tem dos adultos, mas também tem das crianças. Isso você vai conseguir enxergar, não necessariamente é um livro de teor psicológico, etc., mas é muito válido. É um livro onde vai mostrar lições de como as crianças amam, de como as crianças se relacionam, como as crianças criam identidade. Isso. Muito bom, Gustavo. Então, gente, fica isso. A gente tratou aqui sobre essas questões e só para a gente poder resumir, voltar um pouquinho ao que a gente tratou hoje, né? Como ou por que as crianças elas têm feito isso e como é que a gente pode evitar que eles se envolvam não só como causadores das brincadeiras, mas como vítimas, né? E a gente trabalhar a questão da identidade, quem eles são, né? Para que eles possam se fortalecer. Eles não dependem de ninguém, eles não dependem de estarem em nenhum grupo para serem quem eles são, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles, pessoas únicas, né? E essa questão da identidade, de a gente estar trazendo uma cosmovisão bíblica, cristã, para que eles entendam que eles estão neste mundo para glorificar a Deus acima de todas as coisas, para amar o seu próximo como a si mesmo e assim serem instrumentos desse amor, né? A conversa com os pais, vocês são chamados, a vocês foi dado o privilégio de terem seus filhos, né? E a vocês também foi dada a responsabilidade de cuidar deles, de ensiná-los e de protegê-los. E quando a gente ensina, a gente protege, a gente cuida, a gente ama, né? Então a gente compartilha com a escola dessa tarefa, né? Desse privilégio junto com vocês, mas a vocês foi primeiro uma entidade, então é extremamente importante que se organizem no tempo, se organizem durante a rotina, separem o tempo para estarem juntos, como o Gustavo disse, de repente na mesa do jantar, ou de repente no culto doméstico, se organizem para fazer o culto doméstico. Vocês vão ver quão isso é importante, quanto isso vai marcar a vida da família de vocês. E, né, estamos chegando ao fim. E eu queria agradecer aí, Gustavo, foi muito bom podermos aí fazer essa troca sobre esse conteúdo tão relevante. E esperamos ter abençoado a vida da família de vocês, né? Se vocês curtiram aí esse conteúdo, compartilhem com outras pessoas para que possam ver, tá aí no ar até amanhã, nesse mesmo horário.
E, gente, muito obrigada pela audiência. Até a próxima semana, na quarta-feira, às 12h07. Muito obrigado. Tchauzinho, gente.